Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que por anunciação do anjo vemos a saber o mistério de vossa encarnação, deixando morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje celebramos a liturgia da quarta-feira da 30ª semana do Tempo Comum. E seguimos com o Evangelho de São Lucas, que nos diz: naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: não sei de onde sois. Então começareis a dizer: nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá: não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa do reino, no reino de Deus. E assim há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimo irmão e irmã, o que podemos aprender do texto de hoje para nós? Recordemos, Jesus tomou a firme decisão de subir a Jerusalém. Está atravessando todas essas cidades e povoados, enquanto é questionado pelo caminho, prega, ensina. E assim, alguém no meio do povo pergunta: são poucos os que se salvam? Pergunta a quantidade. Jesus não responde a quantidade. Jesus responde, e isso poderíamos subentender, que depende da resposta, depende de cada um dar a resposta a Deus. E como Jesus fala, fazei todo o esforço possível para entrar pela a porta estreita. É isso que o Senhor diz. Não responde quantitativamente, mas responde o que deve ser feito para entrar, para se salvar. Se esforçar. É necessário da nossa parte um certo movimento, poderíamos assim dizer. Não podemos ficar inertes, achando que, como o povo de Israel daquele tempo achava, basta eu ser um israelita que serei salvo. Não. Achando que porque somos católicos batizados e porque Jesus morreu na cruz e todos estão salvos, seremos salvos. Não. Fazei todo o esforço possível. É necessário um movimento da nossa parte. É dom de Deus a salvação, mas necessita da nossa resposta, de nós acolhermos. Coloquemos um exemplo. Se dom é presente, se alguém te dá um presente e você se nega a aceitar, aquele presente não se torna seu. Então, aqui,
o esforço necessário para entrar é justamente esta resposta, essa aceitação do dom de Deus. E corresponder à sua graça, corresponder à sua vontade, ao seu amor. Continuemos. Chegará um momento em que diz o Senhor que o dono da casa levantará e fechará a porta. E diz, olha como Jesus fala, e vós, do lado de fora, começareis a bater, dizendo. Então Jesus, aqui é taxativo, faz-nos acender a luz vermelha para ficarmos atentos. Não está dizendo aqueles que ficarem do lado de fora. Vós quem? Os ouvintes de Jesus. Aqueles que estão seguindo, caminhando com ele, que o estão questionando. Então o Senhor deixa esse alerta do grande risco que existe para todos nós que o ouvimos. E dizemos estar neste segmento do Cristo. Corremos o risco de, se não formos fiéis, se não nos esforçarmos, sermos também nós deixados para fora. E o Senhor coloca esta, poderíamos dizer, história como alguém que bate, não quando morre, bem sabemos, vem o julgamento, não é que questionaremos ao Senhor, porque veremos como nós podíamos ter nos salvado, auxiliando a graça de Deus em nós e nos negamos, e nós seremos aqueles que, por assim dizer, se acusarão do erro e se condenarão aqueles que serão condenados. Então, ele dirá o quê? Não sei de onde sois. E Jesus continua fazendo alusão. Comemos, bebemos, e tu ensinaste em nossas praças. Ou seja, nós vivemos uma intimidade contigo enquanto estávamos juntos. Nós escutamos a tua palavra quando tu faláveis a nós. Mas Jesus fala, continua, não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça, a não justiça, a não retidão, o não cumprir a vontade de Deus. Então, se queremos ser salvos, devemos de praticar a justiça, não a justiça humana, mas a vontade de Deus em nossas vidas. Seus ensinamentos, a sua palavra, os seus mandamentos, a convivência, a intimidade com o Senhor. Caso contrário, não estaremos no convívio eterno com Ele. E como tem sido o nosso esforço, irmão e irmã? Recordemos, a cada dia se aproxima o final do ano litúrgico, faltam somente 3 semanas e alguns dias, e por isso, cada vez mais, o Senhor também vai falar no Evangelho da morte, ressurreição, eternidade. E Jesus fala que quem não entrar para estar com Ele vai viver eternamente no choro e ranger de dentes. Porque verão Abraão, Isaque e Jacó, os profetas e muitos vindo de todos os lugares que se colocaram no verdadeiro segmento de Cristo, na verdadeira vida sobrenatural, unida à vida da graça. Mas isso também depende de nós, depende da nossa resposta, como diz Santo Afonso, Maria de Ligório. Faça como se tudo dependesse de ti, mas também como se tudo dependesse da graça de Deus. O nosso esforço e a confiança na graça, o equilíbrio. Santo Agostinho vai falar de outra forma, a via de mão dupla. E assim, nós devemos de ter diante de nós. Queremos a alegria eterna ou queremos a tristeza eterna? E vemos Jesus nomear Abraão, Isaque, Jacó e os profetas. O que há de comum neles? A total obediência a Deus. Abraão, amigo de Deus, aquele que fez tudo o que Deus pediu, falhou, errou, mas se reconciliou com o Senhor. A mesma coisa seus descendentes. Então, nós também temos buscado viver assim. Salmo 12, 13 nos diz no refrão: Senhor, eu confiei na vossa graça. E mais adiante, na segunda estrofe, porque hoje são somente duas, uma vez que confiei no vosso amor,
meu coração por vosso auxílio rejubile, e que eu vos cante pelo bem que me fizestes. Assim, nós podemos verdadeiramente dizer que cantamos os bens que o Senhor fez em nossas vidas, que confiamos nele, no seu amor, e por isso vivemos nesta confiança, nesta abertura à graça. Por fim, seguimos com São Paulo aos Romanos. Irmãos, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois nós não sabemos o que pedir nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. Então, vemos aqui esta primeira parte, São Paulo dizendo que na nossa fraqueza, qual? A fragilidade humana poderíamos colocar. É o Espírito que nos fortalece. Se nós nos colocamos no seguimento e no abandono total a Deus, e Ele intercede em nosso favor, por quê? Porque não sabemos o que pedir nem como pedir. Recordemos o que Jesus diz no Evangelho: não sabeis o que pedir e pedis mal. Se nós entramos em sintonia com o Espírito Santo, pela intimidade com o Senhor, o crescimento na vida espiritual, cada vez mais nos unimos ao próprio Espírito Santo e descobrimos o que pedir. Já não é aquilo que antes, com uma vida, poderíamos dizer, espiritual, mas superficial, nós pedíamos, nós pensávamos, mas sim cada vez mais coisas que para nós eram inimagináveis no sentido humano da palavra, onde ser obediente a Deus, sofrer por causa dele e do Evangelho, era uma coisa inimaginável, mas agora, por causa da intimidade com o Espírito, isso para nós é nada. Mas depende, como disse, da profundidade do caminho espiritual que nós trilhamos. E aquele que penetra o íntimo dos corações sabe qual é a intenção do Espírito, pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. Então, o Senhor sabe que o Espírito Santo pede e intercede por nós, porque ele intervém para que sejamos também cada vez mais santos, para que cada vez mais nos unamos a Deus, a sua vontade, a vida verdadeira. Sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para a salvação de acordo com o projeto de Deus. Recordemos esta frase que já meditamos certa vez. O que diz isso? Tudo concorre para o nosso bem. Olhemos os santos. Teresinha morre enferma, mas tudo concorreu para a sua santificação. Bernadette Soubirous, o mesmo. Os mártires dos primeiros séculos. E assim sucessivamente. Foram desgraças? Que é ausência de graça? Não. Tudo aquilo correu para o bem, para a salvação de suas almas. Recordemos, mas por que Deus permitiu o mal? Não. Deus respeita a liberdade humana. E aqueles que fizeram o mal tiveram sua liberdade humana respeitada. Deus não podia, por assim dizer, destituir a liberdade que ele mesmo deu ao homem. Então, um fez o mal, mas aquele que sofreu o mal, estando em Deus, seja uma enfermidade, seja a perseguição, seja o martírio, este teve tudo contribuiu para o bem, para a sua salvação. Mas nós temos esta mesma confiança dos mártires, dos santos, e assim, de todos aqueles que reconhecemos total entrega ao Senhor. E encerro os 2 últimos versículos. Pois aqueles que Deus contemplou com seu amor desde sempre, a esses ele predestinou a serem conformes à imagem de seu Filho, para que este seja o primogênito numa multidão de irmãos. E aqueles que Deus predestinou, também os chamou. E aos que chamou, também os tornou justos. E aos que tornou justos, também os glorificou. O que recordamos destes 2 versículos? Vemos que o Senhor os predestinou a ser imagem do seu Filho. Se a cabeça tem as mesmas células, por assim dizer, biológicas, o rosto e tudo, o DNA é o mesmo que o corpo, então nós somos, espiritualmente dizendo, chamados
a ser conforme uma união com o próprio Cristo, onde Ele é o primogênito, onde Ele é a cabeça, onde Ele é o primeiro entre todos os irmãos. Mas o quanto nós temos unido a nossa vida dele. E depois fala, predestinou. O que é predestinação? A predestinação aqui não é que Deus escolhe uns para serem salvos e outros condenados. Aqui é a questão que Deus chama livremente a todos. Predestina a todos a salvação, mas espera a resposta livre de cada homem, em amá-lo, em servi-lo, em honrá-lo ou não. Então, Deus chama a todos para a salvação, para a glória dos céus. Porém, Ele respeita, mais uma vez, a resposta livre de cada ser humano para viver a vocação, como diz, chamou, o chamado, se tornar assim justos, ou seja, se santificar, e sendo justificados, santificados em Cristo, também serem glorificados nos céus. Nós assim temos respondido livre e generosamente ao Senhor, com nossas vidas, com nossa total entrega. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a reconhecer o segmento e a união com Cristo, a intimidade a qual Ele nos chamou, e a vivermos assim, total e inteiramente entregues à Sua vontade, no segmento verdadeiro, onde vivemos segundo a Sua santidade, o Seu Espírito, e assim, cada vez mais, nos unindo a Cristo e nos tornando conforme a Ele, possamos merecer um dia a glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Na intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.